E aí, pessoal, estamos de volta aí com mais um ponto do assunto organização administrativa. E o tema da aula de hoje será fundação. Fundação é um tema que cai bastante em prova e quando cai o aluno erra. Por quê? Tem bastante divergência doutrinária e cada banca praticamente tem sua forma de cobrar questão sobre esse tema. E antes de dar continuidade, se você acabou de chegar nesse vídeo aqui, você é novo no canal, faz sua inscrição. Para quê? Para te não perder nenhuma aula, para te ficar antenado e possivelmente você gabaritar direito administrativo na tua prova. Tranquilo? Então faz tua inscrição. Voltando ao conteúdo, fundação. E repara que eu estou falando só fundação. Eu não falei fundação pública, nem falei fundação de direito público, nem de direito privado, não falei nada. Eu falei só o quê? Fundação. Primeiramente, se tu quer esclarecer de uma vez por todas na tua cabeça esse tema, saiba que fundação é um termo genérico, é um termo amplo. Mas o que significa fundação? Gente, fundação é o quê? É um patrimônio personalizado. É um patrimônio que tem personalidade jurídica, ou seja, é capaz de responder pelos seus próprios atos, a grosso modo. Então, essa fundação é um patrimônio personalizado. Agora, o que tu precisa saber para a prova? Que essa fundação está dividida em fundação pública e fundação privada. Então, coloque no teu caderno o seguinte, puxa uma setinha para baixo. Coloque que essa fundação está dividida em fundação a fundação pública e a fundação privada. Fundação pública e fundação privada. E veja que eu coloquei fundação pública e privada, não coloquei de direito público, de direito... Não, eu coloquei somente isso, fundação privada. O que tu precisa saber primeiramente? Que a fundação se divide em fundação pública e fundação privada. Essa fundação privada, essa fundação pública, primeiramente, quais são as características comuns? Ambas aqui são patrimônio personalizado. Agora, quem está cedendo esse patrimônio para criar essa pessoa jurídica, esse patrimônio personalizado? É o poder público ou é o particular? Aqui na fundação pública é o poder público, vai ser o objeto da nossa aula. E a fundação privada é o particular. Então, antes de falar sobre o objeto da aula fundação pública, tu já vai saber algumas informações sobre fundação privada que cai em prova e confunde bastante. Quais? Saber que a fundação privada, esse patrimônio personalizado, é um particular que vai ceder o patrimônio para quê? Para instituir essa nova pessoa jurídica. Por exemplo, a Fundação Bradesco. O patrimônio é de um particular. Esse patrimônio personalizado está prestando atividade de interesse social. Então, o primeiro ponto, que a fundação privada, quem institui ela é um particular, que nem tem nada a ver com o poder público. É o primeiro ponto. Segundo ponto, essa fundação privada, e grava bem, meu amigo, a fundação privada não integra a administração pública indireta. Não integra. Então, coloque aí no teu caderno. Fundação privada não integra a administração pública indireta. Não integra a administração pública indireta, muito menos a direta. Então, não faz parte da administração pública essa fundação privada. É o primeiro ponto. Ah, professor, mas eu vi que a fundação pública de direito privado faz parte... Não. A fundação pública de direito privado. Lá na frente tu vai ver o que é isso. Mas primeiramente saiba que a fundação privada não integra a administração pública. Segundo ponto. Professor,
eu sei que a administração direta faz a fiscalização da atividade da administração indireta. Já que a fundação privada não faz parte da administração indireta, quem fiscaliza as atividades dessa fundação privada aqui? O Ministério Público. Então tu vai colocar no teu caderno o quê? O Ministério Público, ele é o responsável por fiscalizar as atividades dessa fundação privada. Por que, professor? O Ministério Público fiscaliza. Pode ser que essa fundação privada esteja ali fingindo que esteja prestando um serviço de interesse social e por trás esteja ali sendo prestado, ou esteja ali esteja sendo executada ali uma atividade ilícita. Então deve haver fiscalização do poder público, e o poder público que fiscaliza aqui é o Ministério Público. Ele fiscaliza as atividades da fundação privada. Por que o senhor está dando essas informações, já que não é objeto da aula? Porque a banca vai te cobrar da seguinte forma: toda fundação integra a administração pública indireta. Certo ou errado? Errado, porque a fundação privada não integra a administração indireta. Outro ponto: toda fundação é instituída pelo poder público, é criada pelo poder público. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque a fundação privada, o instituidor aqui dela, é um particular qualquer. Vai dizer que a fundação privada, ela é fiscalizada por quem? Pela administração direta. Certo ou errado? Errado, porque o Ministério Público fiscaliza as atividades da fundação privada. Então, para início de aula, tu já tem questão de prova e tu fica muito atento com esses pontos aqui. Ah, professor, fiquei com dúvida? Deixa no comentário as tuas dúvidas aí, que então a gente vai sanar essas dúvidas com certeza. Então, o primeiro ponto, fundação privada. E agora, professor? Fundação pública é o objeto da aula de agora. Então, tu vai colocar no teu caderno bem aqui, tu vai puxar uma seta. Fundação pública. Essa aqui é a fundação pública. Então coloque aí, fundação pública. O que vem a ser essa fundação pública? Tu já sabe que essa fundação pública é um patrimônio personalizado, capaz de adquirir direitos e obrigações, ou seja, responder pelos seus próprios atos. Então essa fundação pública é uma pessoa jurídica de fato. Então coloque no teu caderno que essa fundação pública, ela é uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica, também chamada de patrimônio personalizado. Ah, professor, personalizado porque do jeito que eu quero criar. Patrimônio personalizado porque ele tem personalidade jurídica. Então, essa fundação pública é uma pessoa jurídica, também chamada de patrimônio personalizado, que presta atividades sem fins lucrativos. Então, esse patrimônio personalizado ou essa pessoa jurídica presta atividades sem fins lucrativos, ou seja, presta atividades não visando o lucro. Então, se a banca te falar que a fundação pública presta atividades com fins lucrativos, está incorreta. Ela só é criada para prestar atividades sem fins lucrativos. Tranquilo? Então, essa pessoa jurídica, esse patrimônio personalizado, presta atividades sem fins lucrativos, também chamada de atividade de interesse social. Então, coloque aí que essas atividades são atividades de interesse
social. Quais são essas atividades de interesse social, professor? Quais são essas atividades de interesse social? Educação, saúde, pesquisa científica. Então, essas são atividades de interesse social. Coloque aí como exemplo: saúde, educação, pesquisa. Então, a minha fundação pública, chamada de Patrimônio Personalizado, presta atividades sem fins lucrativos, atividades de interesse social, também chamada pelo Decreto-Lei 200 de atividades atípicas. Grava bem, atividades atípicas. Então, a fundação pública presta atividades atípicas? De modo geral, sim, presta atividades atípicas, ou seja, atividade de interesse social. Outro ponto, a minha fundação pública aqui está dividida também. Se a minha fundação está dividida em fundação pública e fundação privada, essa fundação pública também está dividida. Está dividida em fundação de direito público e fundação de direito privado. Fundação de direito público, ou seja, o regime adotado para essa fundação é de direito público, ou seja, são regras em que o Estado, o poder público, age com superioridade em relação ao terceiro, em relação ao particular. Já o regime de direito privado, o Estado age em pé de igualdade com os particulares. É mais ou menos isso, a grosso modo, a diferença de direito público e privado. Direito público, a relação vertical, direito privado, a relação horizontal, mas isso em um outro momento. Só quero que tu saiba o seguinte, que essa fundação pública está dividida em, coloque no teu caderno, dividida em fundação pública de direito público, fundação pública de direito público e fundação pública de direito privado. Então, a banca vai falar para você, a fundação pública pode ser de direito público ou de direito privado, certo ou errado? Correto. Gente, fundação pública, algumas nomenclaturas, a banca ali ela é específica e quando ela cobra a nomenclatura, ela cobra a informação da nomenclatura. Como assim? Eu estou falando que a fundação pública está dividida em direito público e de direito privado. Certo ou errado? Certo. Eu posso falar que toda a fundação pública é de direito público? Não. Então, se a banca falar para ti, a fundação pública é de direito público, certo ou errado? Errado. Por quê? Porque a fundação pública pode ser de direito público ou de direito privado. É o primeiro ponto. Professor, qual é o exemplo de fundação pública de direito público? A Fiocruz, essa que está responsável pelas pesquisas referentes à vacinação, à elaboração da vacina. Essa fundação Fiocruz, essa fundação Oswaldo Cruz, que faz pesquisas relacionadas à saúde, ela é uma fundação pública de direito público. Então, tu vai colocar como exemplo aqui, fundação pública de direito público. Exemplo, a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. E exemplo de fundação de direito privado. E a fundação de direito privado também chamada de, vou colocar bem aqui, fundação governamental.
Fundação governamental. Qual é o exemplo de uma fundação de direito privado? A Funpresp, que trabalha o quê? Com serviço de previdência complementar. Então coloque aí como exemplo de fundação pública de direito privado a Funpresp. Funpresp. Cacete. Funpresp, Fundação Pública de Direito Privado de Previdência Complementar, a Funpresp. Então, a fundação pública está dividida em de direito público e de direito privado. Agora, o que tu precisa saber para a prova? Que quando eu falar fundação pública, isso aqui, ó, fundação pública é o nome genérico que eu estou me referindo, tanto a de direito público quanto a de direito privado. Então, toma muito cuidado com uma informação afirmativa do CESP, falando sobre a administração pública e trazendo características de uma ou de outra aqui. E aí isso a gente vai ver nas questões. Separei porrada de questões para você aí praticar depois dessa aula. Onde é que vai estar essas questões? No link do canal do Telegram. Você vai estar aí podendo entrar e ter acesso ali a todas as questões das aulas anteriores e também a das aulas futuras e é dessa aula também. Então, primeiro ponto, fundação pública está dividida em direito público e de direito privado. E agora, o que a gente precisa saber? O que é a fundação pública de direito público? O que é a fundação pública de direito privado? E quais são as suas características para a prova? Tranquilo? Então, você vai copiar essa parte. Copiou? Vou apagar aqui. Meu apagador oficial. Fundação Pública de Direito Público. Qual é a característica que tu precisa saber dessa fundação pública de direito público? Qual é a característica ou quais são as características? Primeiramente, fundação de direito público, a doutrina fala que também ela pode ser chamada de autarquia fundacional. A fundação de direito público é uma pessoa jurídica de direito público. Então, essa fundação pública de direito público, gente, vai seguir as mesmas regras da autarquia. Vai ter as mesmas prerrogativas da autarquia. Tu lembra da autarquia que a gente estudou na aula passada? Todas as informações da autarquia vão estar ali atreladas à fundação pública de direito público. Mas quero que tu coloque no caderno para acrescentar, para você estar com um esquema organizado no teu caderno. Coloca no teu caderno que essa fundação pública de direito público, ela é uma pessoa jurídica de direito público. Eita. Essa pessoa jurídica de direito público, também chamada de autarquia fundacional. Ou fundação autárquica. Então, essa fundação pública de direito público, ou autarquia fundacional, ou fundação autárquica, ela tem prerrogativas de direito público, ela tem sujeições também. Mas, professor, como é que ela é criada, essa fundação pública de direito público? Já que ela é uma pessoa jurídica de direito público, que tem prerrogativas parecidas com a da autarquia, como ela é criada? A fundação pública de direito público, ela é criada por meio de uma lei. Então coloque no teu caderno aí que a fundação pública de direito público
ela é criada por meio de lei específica. Então, essa fundação aqui é criada por meio de uma lei específica. Tranquilo? Professor, quem são essas fundações públicas de direito público? Como eu falei, a Fiocruz, a Funasa, a Funai, são fundações criadas por lei específica para quê? Prestar atividade de interesse social, educação, saúde. Então, essa fundação pública de direito público, diferente da fundação de direito privado que você vai ver, é criada por lei. E como eu falei que ela está ali sendo regida pelo direito público, ela vai ter prerrogativas e ela vai ter sujeições. Quais são as suas sujeições? Primeiro, a fundação pública de direito público está sujeita ali às regras de licitação, ao dever de licitar, ao concurso público, está podendo ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas, se for em âmbito federal, Tribunal de Contas da União. Então, tu vai colocar que essa fundação pública de direito público está sujeita ao quê? Ao dever de licitar. As regras do concurso público está sujeita à fiscalização / controle de quem? Do Tribunal de Contas, da Administração Pública Direta. Então, essa fundação pública de direito público está sujeita às regras de direito público. Primeiro ponto. Tranquilo? Outras informações são as relacionadas à da autarquia. O seu quadro funcional, servidores públicos. Seus bens impenhoráveis não estão sujeitos ao seu capião. Então, essas informações são aplicadas à fundação pública de direito público. E a fundação pública de direito privado, professor? Fundação pública. Fundação pública de direito privado. Quais são as características que eu preciso saber para a prova? Que essa fundação pública de direito privado é uma pessoa jurídica de direito privado. Essa pessoa jurídica vai estar sujeita às regras do direito privado. Então, fundação pública de direito privado, tu vai colocar que é uma pessoa jurídica de direito privado, ou seja, obedece às regras as regras aplicáveis são a do direito privado, ou seja, quando eu falar fundação pública de direito privado, quer dizer que é um patrimônio em que o instituidor for o Estado, só que as regras que serão aplicadas a ela serão as do direito privado, ou seja, o direito civil será aplicado para elas. Só que tem um detalhe. Aqui na fundação pública de direito privado, além da aplicação ali das regras do direito privado, algumas normas de direito público são aplicadas a elas. Por exemplo, aqui
deve fazer concurso público para o seu quadro funcional, deve licitar. Então, fundação pública de direito privado é uma pessoa jurídica de direito privado que as regras aplicáveis são do direito privado, no entanto, estão sujeitas às normas de direito público. Como são chamadas também essas fundações públicas de direito privado? São chamadas de fundações governamentais. Então, tu vai colocar primeiramente, que elas são chamadas também de fundações governamentais e tu vai anotar no teu caderno que também é aplicado normas de direito público essa fundação pública de direito privado. Beleza, professor. Eu sei que a fundação pública de direito privado é uma pessoa jurídica de direito privado que se aplica às regras do direito privado e, em determinado momento, vai se aplicar regras do direito público, que elas são chamadas de fundação governamental. Agora, como elas são criadas? Elas são criadas segundo as normas, segundo as regras do artigo 37, inciso 19 da Constituição. Então, tu vai colocar bem aqui como elas são criadas. Artigo 37, inciso 19, que fala o seguinte, que a criação depende de lei, só que a lei vai ser o quê? Uma lei que vai autorizar. Então, a lei autoriza a criação. Então, primeiro ponto, como é criada uma fundação pública de direito privado? Elas são autorizadas por lei. Então, uma lei autoriza, foi editada uma lei ordinária e autorizou a criação de uma fundação pública de direito privado. O que acontece? Agora pode criar. E como é que eu vou criar de fato? Como é que eu vou fazer existir uma fundação pública de direito privado? A partir do momento que eu vou fazer o registro dos seus atos constitutivos em cartório. Então, a lei autoriza e depois eu vou registrar os atos constitutivos em cartório. Quando eu registrar, está criada a minha pessoa jurídica, chamada de fundação pública de direito privado. Então, tu coloca no teu caderno que a lei autoriza, autorizou, coloca uma setinha aqui, precisa, é necessário do registro dos atos constitutivos em cartório. O que mais, professor? Fundação pública de direito privado é autorizada por lei. É feito aqui o registro dos atos constitutivos e lei complementar, a sua área de atuação será definida por lei complementar. A área de atuação é definida por lei complementar. Gente, e aqui tem que tomar um cuidado. Primeiro cuidado é o seguinte: a lei que define a área de atuação é uma lei ordinária ou lei complementar? Lei complementar. Então aqui, essa área de atuação, eu vou atuar na área da previdência, na área da saúde, na área da educação. Quem vai decidir é uma lei complementar. Tranquilo? Então, para que criar é uma lei específica, e lei específica é lei ordinária. Lei que autoriza, depois faz o registro dos atos constitutivos. A área de atuação é uma lei complementar, que vai falar qual é a área de atuação da minha fundação pública de direito privado. Tranquilo? Então, grava bem que a fundação pública de direito privado, ela é autorizada a sua criação. Depois que autoriza, é necessário eu registrar os atos constitutivos em cartório. E uma lei complementar vai definir qual é a área de atuação dessa fundação pública de direito privado. É educação? É saúde? Onde é que ela vai atuar? Tranquilo? E eu falei
que a fundação pública de direito privado, as regras do direito privado são aplicáveis a elas. E também, em determinados momentos, as regras de direito público. Então, essa fundação pública de direito privado é obrigada a licitar, é obrigada a fazer concurso público, está sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas. Então, coloque aí, para complementar, que essa fundação pública de direito privado está sujeita ao dever de licitar as regras do concurso público, sujeita ao controle ou fiscalização dos tribunais de contas. Então, veja que o quanto de informação de prova que tu deve saber. Professor, a Fundação Pública de Direito Público e a de Direito Privado integra a administração indireta? Integra. Lembra que a Fundação Pública integra a administração indireta? Então não me caia em pegadinha relacionada a esse tipo. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Então veja, há o nome fundação, há a fundação pública e a fundação privada, e dentro da fundação pública há a fundação pública de direito público e há a fundação pública de direito privado. Então, se a banca falar que toda fundação pública é criada por lei, certo ou errado? Errado, porque a fundação pública de direito público que é criada por lei, a fundação de direito privada é autorizada por lei. Fundação pública é o nome genérico que a banca CESP utiliza. Fundação de direito público, quando ela falar fundação de direito público, ela está falando de quem? Da Fundação Pública de Direito Público. E essas informações tu deve levar em conta. Então, fundação pública engloba a fundação pública de direito público e de direito privado. Quando ela falar, uma fundação de direito público, as regras, as informações que tu deve segurar são essas aqui. Tranquilo? Professor, não entendi muito bem essa parte final. Vou trazer as questões, você vai ver do que eu estou falando aqui. A nomenclatura fundação, fundação pública e fundação de direito público e de direito privado são nomenclaturas diferentes e que tu precisa entender em que momento o CESP está te cobrando determinada informação. Mas isso tu só vai ver nas questões. E as questões estão aonde? No link do canal do Telegram que está aí. É só clicar e entrar que você vai ter acesso às questões. Tranquilo? Então, fica com Deus, bons estudos e até a próxima.